Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesse meio de semana a primeira partida, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, das quartas de final. Alguns resultados surpreendentes, outros decepcionantes, alguns times bem caminhados para se classificar para as semifinais e outros que ainda continuam na briga. Mas, sinceramente, eu não sei se foi uma rodada muito boa para os brasileiros na Libertadores, levando em consideração que apenas um brasileiro jogou contra um time de fora, porque os outros dois confrontos foram entre brasileiros. Então, acabou ficando normal. E já na Sul-Americana tivemos sim, na minha opinião, um resultado muito surpreendente, que acho que ninguém esperava, nem o vencedor realmente esperava. Então vamos fazer aqui o resumo do que foi é, essa, essas primeiras partidas da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, se está com seu time envolvido na Libertadores ou na Sul-Americana, ou está simplesmente secando alguém, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá logo aqui começar pela Libertadores. Tá? Bom, tivemos o empate entre Botafogo e São Paulo, 0-0. Olha, eu vou ser bem curto e grosso. O Botafogo, para mim, hoje, é o favorito para ganhar a Libertadores e o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E se tivesse na Copa do Brasil, o Botafogo seria o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Só que na Copa do Brasil, apesar do Botafogo, na minha opinião, ser o favorito, foi eliminado pelo Bahia. E aí, o Bahia foi eliminado pelo Flamengo. Que, na minha opinião, o Flamengo hoje é muito inferior ao Botafogo. Muito inferior ao Botafogo. Dificilmente, se o Botafogo tivesse passado pelo Bahia, o Botafogo ia ser desclassificado pelo Flamengo. Dificilmente isso ia acontecer. Porque hoje a diferença entre Flamengo e Botafogo é muito grande. Mas o Botafogo perdeu uma oportunidade gigantesca, de eliminar o São Paulo na primeira partida. O primeiro tempo foi um massacre. Era para o Botafogo ter feito no mínimo 2. E não fez nenhum. E aí no segundo tempo o Botafogo diminuiu um pouco o ritmo. O São Paulo melhorou, colocou o Botafogo em algumas situações complicadas e quase que o São Paulo faz o gol. Então, o Botafogo, na minha opinião, perdeu uma grande oportunidade de ir para São Paulo praticamente classificado. E aí, você vai jogar contra o São Paulo lá. O São Paulo que tem tradição em Libertadores. E aí, vamos ser justos. O Botafogo não tem tradição em Libertadores. O Botafogo não tem tradição em Libertadores. O São Paulo tem. Isso pode afetar? A gente não sabe. Agora, que vai ser um jogo completamente diferente do que foi principalmente o primeiro tempo lá, vai. Obviamente, se tivesse que ter um vencedor em Botafogo e São Paulo, seria o Botafogo, mas o Si não joga. Então, na minha opinião, o Botafogo corre, apesar de eu achar o Botafogo o melhor time da Libertadores, o Botafogo pode ficar pelo caminho, justamente pelo primeiro jogo. Óbvio, o Botafogo tem condições de ganhar do São Paulo lá? Tem. Porque para mim o Botafogo é melhor do que o São Paulo. Mas Libertadores é Libertadores, tem tradição. Camisa, o Botafogo tem camisa.
Tem, mas não em Libertadores. Não em Libertadores. O Botafogo ficou fora de Libertadores durante muito tempo, né? Tá voltando aos poucos agora para começar a fazer uma história nova. Não é uma história antiga de 20 anos, 30 anos atrás. Fazer uma história atual. Futebol é momento. E o momento, o Botafogo não tem tradição. Essa é a verdade. Podem ficar chateados comigo, mas essa é a verdade. Mas o placar, para mim, foi muito bom para o São Paulo. Ótimo para o São Paulo. O São Paulo se livrou de ser eliminado. E agora vai decidir em casa. E eu já vou adiantar. Para mim, quem passar de Botafogo e São Paulo já está na final. Quem passar de Botafogo e São Paulo já está na final. Por quê? Porque do outro lado tem Penharol e Flamengo. E os dois são muito mais fracos que São Paulo e Botafogo. Tanto Penharol quanto Flamengo, qualquer um dos dois que passar, a tendência é que passe o Penharol, é mais fraco que São Paulo e Botafogo. Então, na minha opinião, quem passar de São Paulo e Botafogo vai pegar um time mais fraco. E a tendência é que esteja nas finais do campeonato da Libertadores. Essa é a minha opinião. Então, só para resumir, Botafogo poderia ter ganho, não ganhou. O São Paulo saiu muito melhor com esse empate. E quem passar de Botafogo e São Paulo já vai estar na final. Porque dificilmente não vai se classificar em cima de Penharol ou Flamengo, que são dois times mais fracos. Aí, indo para o lado desse chaveamento, tivemos Flamengo 0, Penharol 1. Justo placar, justo placar. O Penharol não jogou muita coisa, vi muita gente jogando. O Penharol jogou pra... O Penharol não jogou nada. O Penharol ficou atrás, se defendeu pra cacete, fez uns 2 ou 3 contra-ataques e num contra-ataque fez o gol. E pegou um time absurdamente bagunçado. O Tite ainda teve a cara de pau de falar que o time estava arrumado. Os jogadores do Flamengo completamente desanimados. Se você pegar pela entrevista dos jogadores do Flamengo, ninguém acredita na classificação. Se você pegar entrevistas, Gerson, Bruno Henrique, o único que acredita, na verdade, é o Tite. A única entrevista de alguém que mostrou confiança foi o Tite. Os jogadores, nenhum jogador, ao dar declaração, mostrou confiança. O time do Penharol é limitado. O time do Penharol no Campeonato Brasileiro era da metade da tabela para baixo. Metade da tabela para baixo. Tá? É um time arrumado. Minha opinião, Penharol é o Juventude. Penharol ou Juventude. Se defende, se defendeu ali, sai o contra-ataque. É o Juventude. Se é o Juventude, é mais fraco que São Paulo e Botafogo, como eu falei. Mas para mim, um placar justo, o Flamengo até criou, teve algumas oportunidades. O goleiro fez boas defesas, salvou o Penharol. Ainda está tudo em aberto, desde que o Flamengo jogue alguma coisa. Se o Flamengo jogar do jeito que jogou, esquece. Vai perder de novo. Vai perder de novo. A torcida, parte da torcida não quer mais o Tite, ou todo mundo, ninguém quer mais o Tite, acho que só a diretoria que acredita. Lógico que o Flamengo tem desfalques, mas não pode colocar a culpa no desfalques, que mesmo com os desfalques o Flamengo é superior, ou seria superior ao Penharol. Agora tem o jogo de volta. Se for do jeito que foi, com a má vontade que alguns jogadores do Flamengo estavam, que estavam andando em campo, esquece, vai perder de novo. O Flamengo tem como, pelo menos, empatar lá? Tem. A diferença é de um gol só. Mas do jeito que está, acho muito difícil. Hoje eu acho impossível o Flamengo se classificar. Hoje eu acho impossível. Mas se na quinta-feira que vem jogar com um pouquinho mais de vontade e jogar um mínimo de futebol, ganha do Penharol lá. Ganha do Penharol lá. O time do Penharol é limitado. O Flamengo fez vergonha e, com certeza, o Flamengo é a grande decepção dessa primeira rodada, tanto da Libertadores quanto a Sul-Americana. Então, grande resultado do Penharol. Aí tivemos Fluminense e Atlético Mineiro. Um jogo de nível baixo. Eu acho que o nível do jogo só não foi pior do que o Flamengo e Penharol, tá? Mas foi um jogo de nível bem baixo. E aí deu o Fluminense fazendo um golzinho no final. O Fluminense também não jogou muita coisa, até porque não é o estilo do Mano Menezes. E o Atlético Mineiro, mais uma vez, decepcionou.
E aí você pega dos times brasileiros, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, os dois times mais fortes, na minha opinião, que fizeram o melhor futebol foi o Botafogo e São Paulo. Então, para mim, quem sair de Botafogo e São Paulo é o finalista e só não vai ser campeão se pegar o River na Argentina. Porque se pegar o Colo-Colo, vai ser o campeão. Ou se pegar um brasileiro, de repente consegue se classificar aí, vai passar o Fluminense, o Atlético Mineiro, aí pega o River, ou pega o Colo-Colo, chega à final. Mas se o Botafogo pegar qualquer brasileiro ou o Colo-Colo, para mim o Botafogo é campeão. Se o São Paulo pegar qualquer brasileiro ou o Colo-Colo, o São Paulo é campeão. Só pode não ser campeão se pegar o River na Argentina, que aí você sabe que a Conmebol vai puxar a brasa para a Argentina e a arbitragem também. Então, olhando os resultados aí, obviamente que a decepção foi o Flamengo. Falava o destaque, pode botar o destaque Fluminense, apesar de não ter jogado muita coisa. A minha Fluminense foi melhor do que o Atlético Mineiro, mas também não foi grande coisa. Mas, como venceu, foi o único brasileiro a vencer, a gente coloca o destaque o Fluminense e a decepção o Flamengo. Já na Sul-Americana, tivemos aqui temos 4 brasileiros. Tivemos o confronto entre Fortaleza e Corinthians. Esse aí foi o resultado surpreendente. Fortaleza perdeu em casa para o Corinthians de 2-0. Ninguém esperava. Nem o Corinthians imaginava ganhar. Se tem um time que está com uma mão na classificação, esse time é o Corinthians. Juntando Libertadores e Sul-Americana, você tem um time que está com a mão na vaga, é o Corinthians, que agora vai jogar em casa pelo empate e vai jogar atrás. Vai jogar todo atrás para jogar no contra-ataque. Fortaleza decepcionou muito. Eu não sei quem é que decepcionou mais, se for o Fortaleza ou se é o Flamengo. Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida se foi o Fortaleza ou se foi o Flamengo quem decepcionou mais. Mas eu acho que pelo futebol praticado, acho que foi o Flamengo. Apesar do Fortaleza ter perdido de 2-0 para um time que está na zona de rebaixamento. Né? A torcida do Corinthians não consegue enxergar o óbvio. A torcida do Corinthians não consegue aceitar que o time está devendo 1 bilhão, aí escreve para mim e faz o seguinte: mas quem é que não deve? Bom, quem é que não deve 1 bilhão? Não é a maioria, é a minoria. E todos os times que deveram esse valor de 1 bilhão viraram um SAF, porque senão iam quebrar. Botafogo, Cruzeiro, iam quebrar. E ainda está contratando jogadores de 2, 3 milhões para pagar, não paga jogadores que contrataram e a torcida acha que está tudo legal. Mas quem é que tem o tamanho da torcida do Corinthians? O Flamengo tem uma torcida maior. O restante não tem. Concordo. Mas parece que a torcida não está ajudando muito. Porque o time só está enrolado. O tanto que a coisa está feia no Corinthians que os vice-presidentes querem sair. E a torcida não consegue enxergar que o Corinthians está se afundando. Cada um com seu cada um. Mas o Corinthians venceu bem. Está com uma mão na classificação e o Fortaleza decepcionou muito. Foi a decepção dos brasileiros na Sul-Americana. E o Fortaleza é o time que parece que tem um risco muito maior de eliminação. Tivemos o Cruzeiro vencendo de 2-0 fora de casa o Libertad, o destaque, o Cruzeiro, obviamente vencendo fora de casa. Você pode colocar o Corinthians como destaque? Sim, eu posso colocar o Corinthians também como destaque. Mas o Corinthians jogou contra outro brasileiro. É um placar exuberante do Corinthians, mas você jogar fora de casa, eu acho que tem um peso maior. E quando é fora de casa, é fora do país, que eu estou falando. Então, eu vejo o Cruzeiro como destaque. Venceu de 2-0 o Libertad lá. E aí, o Cruzeiro joga em casa, agora com a vantagem de 2-0. Vejo o Cruzeiro também com uma mão nas semifinais. Igual o Corinthians está com uma mão nas semifinais, eu vejo o Cruzeiro também com uma mão nas semifinais. Então, espetacular o Cruzeiro. E o Atlético Paranaense pegou o Racing e venceu de 1-0. O Atlético Paranaense que vem aí tropeçando, não fazendo um grande futebol. O Racing também não, dois times que não vêm em grande momento. E o Atlético Paranaense sai na frente, faz o seu dever de casa, placar mínimo, né, de 1-0, mas leva uma vantagem
para a Argentina, que é de 1-0, podendo empatar. Então, cara, o destaque para mim é o Cruzeiro, que venceu no Paraguai por 2-0. Depois tem um destaque, obviamente, do Corinthians, que ganhou do Fortaleza de 2-0. E o Atlético Paranaense, que ganhou de 1-0. Mas o destaque para mim total é o Cruzeiro, que venceu no Paraguai o Libertad. E, obviamente, a decepção da Sul-Americana, obviamente, que é o Fortaleza. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.